Como a gente não sabe qual vai ser de fato a localização do programa na memória principal, o loader ele vai ter essa função. Ele vai converter todos os endereços virtuais que tem no programa executável, que sempre começa do endereço 0 até o tamanho dele, e ele vai atualizar esses endereços virtuais com os endereços físicos que vai ser alocado na memória. O sistema operacional, em determinado momento, ele pode estar movendo o seu programa para um outro endereço, de acordo aí com as políticas de escalonamento que ele implementa. Então, o loader ele vai ter essa função. Ele é chamado de escalonador de médio prazo. Sempre quando a gente começa a execução, ele vai verificar qual que será o endereço físico onde vai conseguir alocar esse programa, e também o loader é responsável para fazer essa realocação do programa na memória principal. Então aqui a gente tem um exemplo de como seria a estrutura de dados de um programa que está em execução. Então, sempre quando a gente inicia a execução de um programa, o sistema operacional ele vai criar um processo associado a esse programa. O processo é uma estrutura de dados para manipulação do programa em execução. E cada sistema operacional ele divide esse espaço alocado do programa de diferentes maneiras. Então, aqui nesse nosso exemplo, a gente tem que o programa ele é dividido em 4 partes. Ele vai ter a parte do Process Control Block, que é o PCB, que é uma estrutura de dados que vai ter informações relacionadas ao processo que foi alocado ao programa. Ele vai ter a segunda parte, que seria de fato o código-fonte do programa, é onde vai estar as instruções que vão ser executadas. Teria a parte de dados, que aqui a gente pode considerar que são onde são armazenadas variáveis globais, e a gente vai ter a parte da pilha, né? Esse stack que é onde vão ser armazenadas variáveis locais, conforme forem feitas as chamadas de funções. A gente vai ver que sempre quando há chamada de função, a gente vai estar alocando espaço na pilha. E sempre quando a gente termina a execução de uma função, a gente desaloca espaço nessa pilha. A gente também costuma ter uma outra área, que aqui não está mostrando, que seria a área de heap. A área de heap é utilizada para estar alocando objetos dinâmicos. Normalmente a área da heap e da pilha elas são compartilhadas. Então, comparando com o arquivo de código objeto, a gente tem essa relação. Então, o código objeto ele só vai conter as instruções do programa e os dados que vão ser utilizados. E no momento que a gente começa a execução, a gente vai ter algumas estruturas a mais que o sistema operacional vai estar utilizando. Vai ter o Process Control Block, que vai ter as informações do processo, e vai ter a área de pilha. A área de pilha ela vai ser alocada dinamicamente conforme vai ocorrendo chamada de funções. Então perceba que o nosso código-fonte ele vai ter as instruções estáticas. Ele não vai saber quantas vezes a gente vai estar executando cada instrução. Então a gente pode ter várias instruções onde vai estar chamando a mesma função várias vezes. Então para cada vez que a gente for fazer essas chamadas de funções, a gente precisa ter espaço para estar alocando as variáveis locais que vão ser declaradas. Então a área de pilha ela é utilizada para atender essa demanda.